Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E chegou o grande dia do mês. Bom, uma vez por mês eu faço todo o meu rebalanceamento de carteira. Ou seja, eu vou às compras. Então, neste mês agora de agosto, eu efetuei compras de ações, fundos imobiliários e inclusive compras lá nos Estados Unidos. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você por que eu comprei determinados ativos e vou te explicar tudo bonitinho, tá legal? Então, fato é que a Bolsa de Valores tá barata. Muitas pessoas me perguntando, André, a Bolsa de Valores ainda tá barata porque já subiu 20% nos últimos meses? Sim, a meu ver, a Bolsa continua barata, nós temos boas ações, bons fundos imobiliários ainda descontados. Mas claro que a Bolsa subiu muito rápido aí nas últimas semanas, então nós precisamos ser mais seletivos neste momento. E quem me acompanha aqui sabe que eu trabalho com uma estratégia de rebalanceamento de carteira. Ou seja, o que é isso, André? Me explica. Bom, vamos lá, de forma bem resumida e simples, tá certo? Eu determino percentuais aí para cada classe de ativos da minha carteira. Então, por exemplo, eu tenho lá 20% de ações no Brasil. E aí eu vou descendo ainda, né, afunilando mais esses percentuais. Então eu vou determinar um percentual para o Banco Itaú, um percentual para o Banco do Brasil, um percentual para a Taesa, um percentual para a Unipar. Então cada ação na minha carteira também tem um percentual. E aí, todo dia 8, aqui para ser mais específico com você, eu faço o rebalanceamento da minha carteira. E aí o que eu vou fazer? Eu pego o meu salário das minhas empresas, tá certo? Mais os dividendos de fundos imobiliários, de ações, tudo bonitinho, e vou reinvestir eles na Bolsa de Valores, ou enfim, em produtos de renda fixa, onde o meu rebalanceamento de carteira estiver permitindo que eu faça novos aportes, tá certo? Então, meus amigos, o que eu faço? Eu pego o meu salário, né, pago todas as minhas contas, aquilo que sobrou, somado aos meus dividendos, eu vou às compras. Então, chegou o grande dia, fiz compras e vou compartilhar com você a minha estratégia e o porquê que eu comprei esses ativos, tá certo? Mas antes de mais nada, se você gosta do meu canal, se você já me acompanha aqui há um tempo, ou se chegou agora também e tá gostando do conteúdo, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda demais a manter esse canal gratuito pra você, tá certo? Mas vamos lá, quais ativos eu comprei agora em agosto? E antes de falar aqui o primeiro ativo que eu comprei, o porquê que eu comprei, vamos dar uma recapitulada aqui, o que está acontecendo com a Bolsa de Valores no Brasil. Eu trouxe aqui o gráfico da Bolsa de Valores, vamos aqui para a tela, olha lá. Neste ano a Bolsa já acumula alta de 12,22%. Porém, desde o dia 23 de março, a Bolsa já se valorizou 20%. Fato é que a Bolsa realmente subiu bastante aí. Saímos de 100 mil pontos para 120 mil pontos nas últimas semanas, tá certo? Claro, já falei muito aqui o que aconteceu. Boletim Focus, toda segunda-feira o Banco Central, ele coloca as perspectivas para o dólar, para a Selic, para o IPCA, que mede o índice da inflação. Ou seja, a partir de março, a inflação já se mostrava ali mais controlada. E era sabido aí, né? Nem sei se existe essa palavra, mas todos já sabiam que acompanham esse boletim, que uma hora ou outra a Selic ia cair. A curva de juros futura começou a cair, tá certo? E aí, meus amigos, quem chega antes bebe água limpa. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu cantei muito a bola, que os fundos imobiliários iam subir, principalmente de tijolo, e as ações também estavam muito atrativas. Bom, trouxe aqui inclusive um exemplo para vocês. O setor de construção civil, devido aos juros altos aí dos últimos anos, sofreu demais. Por quê, André? Porque juros altos deixam as pessoas mais medrosas. As pessoas acabam não comprando seus imóveis porque não querem entrar em parcelamento de longo prazo com juros altos. As construtoras sofrem muito com a inflação alta porque o tijolo fica mais caro, o cimento fica mais caro, a sua margem de lucro fica mais apertada. Então essas empresas no setor de construção civil sofreram muito, apanharam demais. Só que nós tínhamos empresas na Bolsa de Valores, e eu falei diversas vezes aqui para vocês, negociando a 60% do que vale. É irreal. Uma empresa boa, lucrativa, com vários imóveis, no caso de construção civil, tá valendo aí 60%, 70%, né, do que realmente deveria estar valendo. Então, meus amigos, eu trago aqui para vocês um exemplo. A EZTEC, que é uma ação que eu falei muito aqui para vocês, ela que é uma ótima construtora que nós temos no Brasil, olha o que aconteceu no ano de 2023. Ela se valorizou 77,56%, porque realmente estava muito barata.
Quando os juros mostraram aí que iam perder força, inflação controlada, essas ações porraram para cima. E aí você pode me perguntar, poxa, mas EZTEC, então, valendo hoje R$ 22,87, já está cara? Valorizou 77%? E eu vou te falar que não. Na minha opinião, ainda tem espaço para subir, tá certo? Claro, já se valorizou muito. Quem chegou antes, como eu sempre falo, bebeu água limpinha. Mas olha aqui, ó, a gente pegando aqui o gráfico dos últimos 5 anos, em 24 de janeiro de 2020, a empresa chegou a valer R$ 59,80, muito acima de hoje, R$ 22,87. A gente perceba aqui no gráfico, olha lá, aqui em 2023 está muito abaixo ainda, né, dos anos de 2020, até mesmo 2021, que nós tivemos uma baita de uma crise, todo mundo fechado em casa, enfim. Então mostra que a EZTEC apenas está corrigindo parte aí do que apanhou e apanhou demais, né, mais do que deveria. Então era muito claro que é uma ação muito boa, com baixa dívida, com bastante lucro, ia se valorizar uma hora ou outra. Trago outro exemplo aqui de construção que eu falei muito. A Cyrela, olha lá, em 2023 ela já acumula alta de 93,07% e também ainda não chegou no topo que já bateu. Olha lá, ela em 21 de fevereiro de 2020 negociava R$ 33,85, muito distante do que nós estamos negociando hoje. Então considero que ações como essas ainda têm grande potencial de valorização. E esses dois exemplos são apenas dois exemplos de vários que eu posso trazer para vocês aqui e vou falar muito nos próximos vídeos aqui deste canal, tá certo? Mas agora o que acontece? Nós temos a bolsa com grande possibilidade de alta e as pessoas me perguntam também, André, e o dólar? O que está acontecendo? O dólar chegou a cair bastante aí nas últimas semanas, mas agora parece que já voltou, né, muito próximo aqui de R$5. Qual é a tendência do dólar também, tá certo? Bom, olha aqui, hoje o dólar está sendo cotado a R$ 4,89, realmente ele teve queda, chegou aí próximo a 4,70, até um pouco abaixo de 4,70, mas fato é que ninguém sabe a direção do dólar, tá certo? Na minha opinião, é acima de R$5. Inclusive eu trago aqui perspectivas do Boletim Focus para você, tá certo? Ou seja, toda segunda-feira, como eu falei, o Banco Central ele divulga perspectivas para os próximos anos do IPCA, da Selic e também do dólar, tá certo? E se o Banco Central tá falando que o dólar deve passar de R$5 aí nas próximas semanas e nos próximos anos deve continuar subindo, quem sou eu para falar o contrário, né? Nós temos vários influenciadores falando, ah, meu Deus, o dólar vai voltar para R$4, não era a hora de ter comprado o dólar. Cuidado, vocês têm que ter uma estratégia de vocês têm que ter opinião própria, tá certo? Para que vocês não fiquem uma hora perdido aqui. Pô, o João falou que vai cair para 4, o Guilherme falou que vai subir para 6. Vocês têm que ter uma estratégia bem definida, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui no Boletim Focus juntos? Eu trouxe aqui para vocês, olha lá, a perspectiva aqui no caso do Boletim Focus é o câmbio, né, ou seja, o dólar, fechar em R$ 4,90, tá certo? Bom, muito próximo do que está hoje. Em 2024, a perspectiva é bater R$ 5,00. Nós temos aqui 2025, R$ 5,08 e em 2026, R$ 5,10. Isso pode até mudar nas próximas semanas. Pode ser que eles aumentem a perspectiva para mais de R$ 5,10 para os próximos anos. Tudo depende do que vai acontecer com o mundo. A gente não tem uma bola de cristal. Muita coisa pode mudar, inclusive conflitos mundiais, enfim, até mesmo a política aqui no Brasil, que a gente sabe que, né, a gente tem bastante problema político aqui no Brasil, historicamente falando. Fato é que o dólar já custou R$1, mas eu acredito que sim, vai ficar acima de R$5 nos próximos anos. E o porquê que eu acho que o dólar realmente deve subir? Eu compreendo e apoio essa, vamos dizer assim, essa decisão aqui do Banco Central, tá certo? Por quê? Nós tivemos com a taxa Selic em 13,75%. Os produtos de renda fixa pagando muito aí, né? Muito acima da média, no caso, dos últimos anos. Então o que acontece? Se você pegar um investidor americano lá dos Estados Unidos, e a inflação por lá é baixa, né? Ainda que está alta agora, recentemente, com os problemas que eles vêm enfrentando. Mas vamos colocar uma média histórica aí para o americano de 2%. 3%. E aí ele olha para o Brasil, vendo uma taxa de juros a 13,75%. O que ele faz? Ele capta empréstimos lá no país dele. Olha que louco, hein? Olha que louco isso. O americano capta o empréstimo, vamos supor, a 5% ao ano, vem para o Brasil e investe a 13,75%, 14%. Então é um dinheiro muito fácil. E por isso que muitos gringos mandaram dinheiro para cá. Eles quiseram surfar a onda de juros altos aqui no Brasil. Só que eles não são bobos. Eles já perceberam que os juros aqui no Brasil começam a cair.
Então o prêmio entre eles estarem lá na renda fixa americana e estarem aqui no Brasil correndo risco político, risco de um país ainda emergente, eles voltam com o seu dinheiro, né? Eles trocam os seus reais por dólar novamente e isso favorece o quê? A valorização do dólar. Então é por isso que eu acredito que nas próximas semanas, próximos meses, o dólar deve continuar se valorizando, tá certo? A perspectiva é ficar entre R$ 4,90 e R$ 5. Bom, e é por isso também que eu acredito que a Bolsa de Valores brasileira vai continuar subindo, tá certo? Porque os produtos de renda fixa perdem atratividade, né? E as ações e os fundos imobiliários ganham atratividade, favorecendo a alta da Bolsa de Valores. Porque vai ter muito investidor saindo de renda fixa e procurando renda variável para suprir aí a carência de bons produtos de renda fixa que não vão continuar pagando, os bons produtos não vão continuar pagando o que vinham pagando aí nos últimos anos. Mas o que eu ensino aqui para vocês? Né? Não tentem acertar para onde vai o dólar tá 4,80, tá 5, tá 5,15, não importa, não tente acertar, a gente não tem bola de cristal, tá certo? É muito volátil. Claro, você vai viajar, beleza, compra um pouquinho de dólar por semana ou por mês para você ir montando um preço médio seguro, tá legal? Agora, para investir, vamos lá, você comprou dólar, vale a pena guardar aí na sua conta pensando no futuro? Não. Não, porque a rentabilidade é baixa, tá certo? O que eu oriento vocês aqui? Comprem dólar e invistam na Bolsa Americana, invistam em bons ativos, tá certo? Nós temos aí as melhores ações do mundo negociando nos Estados Unidos, nós temos vários ETFs de muita qualidade, nós temos os REITs, que são próximos aí a fundos imobiliários aqui no Brasil, pagando ótimos dividendos em dólar também. E o importante é que você tenha uma estratégia bem definida, tá certo? Agora, se você não sabe montar uma estratégia, tem dúvidas, precisa de apoio, tá se sentindo muito perdido, aí eu vou te fazer um convite para você conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Diariamente nós estamos ensinando milhares de alunos a ter uma estratégia bem definida, tá certo? Nós estamos pegando pela mão mesmo, tá certo? Estamos ajudando vários brasileiros a ter uma estratégia que não tinham. E eu prometo a você que você entrando na comunidade Eu Vivo de Dividendos vai mudar a sua vida, tá certo? Por quê? Nós temos dentro do Portal do Aluno mais de 150 aulas, onde a gente te ensina a montar uma estratégia, ensina vocês a investir em ações no Brasil, nos Estados Unidos, fundos imobiliários. Além disso, não é apenas um curso, é uma comunidade. São vários benefícios e não tem nada no Brasil hoje igual, tá certo? Pode pesquisar, ainda mais pelo preço que a gente está fazendo. Depois clica aqui embaixo, que o site está aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você conhecer. Você ainda vai ter mentoria com a turma, né, com os alunos, em vídeo comigo, todos os meses, tá certo? E também com a Carol Dias, vou deixar a fotinho dela aqui. Além disso, tem carteira recomendada, preparada pelos nossos analistas de ações, de fundos imobiliários. A gente vai te falar o que comprar, qual é o preço, né? Então você não vai errar, você vai ter uma estratégia bem desenhada, vai ter todo um apoio da nossa equipe e também vai ter acesso a uma rede social exclusiva, onde diariamente nós estamos trazendo informações para vocês, vocês podem conversar com a nossa equipe, nós estamos ali orientando vocês, tá certo? Então é um produto muito legal, tá bom? Você tem 7 dias aí, se inscreveu, tá certo? Fez bonitinho sua inscrição. Se você não gostar, você tem 7 dias aí para pedir a devolução do seu dinheiro. Vale muito a pena, vem aqui embaixo, clique e vem conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Bom, e falando em Estados Unidos, eu comprei 20 mil reais em dólares, tá certo? Por lá. E aí o que eu fiz? Eu investi em ações e REITs. E por que eu fiz isso, André? Bom, já te expliquei o que é um rebalanceamento de carteira. Então aqui no Brasil, as minhas ações e meus fundos imobiliários subiram muito rápido nas últimas semanas, tá certo? Só que com a entrada de novos aportes, salários que eu tive das minhas empresas e também novos dividendos que eu recebi, abriu oportunidade para investir um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários e mais aqui, no caso, nos Estados Unidos. Por quê? Lá fora nós tivemos uma queda das ações, eles ainda estão saindo daquela recessão econômica, tá certo? Então abriu oportunidades para que eu investisse mais nos Estados Unidos. E aí você vai me perguntar, André, mas você tentou acertar o dólar? Não tentei acertar nada. Chegou no dia do meu rebalanceamento, não importa quanto estava o dólar, eu fui lá e comprei dólar para fazer investimento nos Estados Unidos. E eu vou te provar aqui por que não vale a pena você ficar se preocupando com o dólar. Bom, o dólar caiu 7% esse ano. E teve muito influenciador falando, eu te avisei, não era para comprar, eu falei que não era para comprar dólar, né? Você caiu no conto do vigário.
O que eu falo aqui? Compre dólar para investir, tá certo? A minha carteira, vou colocar aqui na tela, se valorizou 25,53% esse ano, mesmo em recessão econômica nos Estados Unidos. Então dane-se que o dólar caiu. Ótimo que eu compro mais. Só que olha a valorização da minha carteira. Então cuidado com o que vocês ficam ouvindo por aí. Ah, eu falei que não era para comprar, eu falei que o dólar ia cair. Porque ninguém tem bola de cristal, a tendência é o dólar ir para cima de R$5. E se você quer investir nos Estados Unidos, nas melhores e maiores empresas do mundo, em REITs, em belos ETFs, eu vou dar aqui uma recomendação para você, tá certo? Eu venho sugerindo a abertura de conta na Nomad. Inclusive vou deixar o link aqui embaixo para você abrir sua conta, tá certo? É gratuito para você abrir conta, você vai pagar 0 corretagens para investir. Isso é muito importante para quem está começando, porque pode comprar vários ativos sem pagar corretagem. Hoje em dia, enfim, outras corretoras que também pode-se fazer investimento nos Estados Unidos estão cobrando corretagens e aí fica caro para aqueles iniciantes, tá certo? Então eu venho sugerindo a abertura de conta na Nomad. Lá, inclusive, você pode pedir o seu cartão de débito global, internacional, que você vai economizar IOF, ou seja, o cartão da Nomad você vai pagar 1,1% de IOF para você fazer compras de hotéis quando você for viajar, passagem aérea, ou se você for comprar produtos na internet que são em dólar, tá certo? Nós temos várias lojas aí vendendo em dólar, como a Amazon, por exemplo. Você pode utilizar o cartão da Nomad, você vai pagar 1,1% de IOF, ao contrário de 5,38% dos cartões tradicionais aqui do Brasil, tá certo? Inclusive, na Nomad nós vamos encontrar aí ótimas taxas de câmbio, plataforma com muita rapidez, muita segurança também, tá certo? Então, minha sugestão é, abra conta na Nomad, o link tá aqui embaixo, utilize o cupom MESTRE, tá certo? Que ao você fazer a sua primeira remessa de câmbio em até 15 dias, você ainda pode ganhar até R$100 de cashback. Bom, continuando aqui, muitas ações aqui da minha carteira no Brasil, no caso, e fundos imobiliários subiram muito rápido, realmente. E como eu sei disso? Eu, na hora de montar o meu rebalanceamento, eu já sei quais percentuais eu determinei ali. Então hoje, quem me acompanha já sabe como funciona a minha carteira. Eu invisto hoje 25% em fundos imobiliários, 30% de ativos nos Estados Unidos, 20% de ações no Brasil, 20% em renda fixa aqui no Brasil e 5% em outros. Aí eu tenho ouro, tenho moedas digitais, enfim, tá certo? E aí eu vou lá, atualizo aqui a minha planilha e entendo, opa, qual percentual ficou para trás e é ali que eu vou investir. Então eu fui lá, peguei o salário das minhas empresas, tá certo? Paguei todas as minhas despesas, a sobra somada aos dividendos, eu fui às compras. Bom, renda fixa aqui, produtos que eu tenho aqui no Brasil, eu já tinha feito muitas compras, por quê? Eu não sou bobo nem nada, eu sabia que a taxa Selic ia cair uma hora ou outra, tá certo? E eu pretendo ter 20% da minha carteira em renda fixa aqui no Brasil. Hoje ela está com 21%, 22%, porque eu fiz mais compras no passado, sabendo que futuramente eu ia evitar fazer compras, até porque a renda fixa realmente vai começar a pagar menos. Então eu só vou comprar renda fixa daqui para frente, caso esteja muito desbalanceado aqui os meus percentuais. Então, olhando a minha carteira, eu percebi que o meu percentual de ações no Brasil, caiu. O meu percentual de ativos nos Estados Unidos também caiu, já contei aqui para vocês. E fundos imobiliários também, tive uma pequena brecha ali para fazer algumas compras. E agora eu vou compartilhar com você quais foram os ativos que eu comprei. Vamos lá. No Brasil, em ações, a primeira empresa que eu comprei neste mês de agosto foi a Unipar. E se você não conhece, eu vou te apresentar ela agora. A Unipar Carbocloro S.A. é uma empresa da indústria química. Sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. Ela também é acionista controladora da Unipar Indupa, empresa argentina produtora de PVC, soda cáustica e cloro. Então vamos dar uma olhada agora nos indicadores da Unipar. Bom, vamos olhar aqui o código NIP6, Unipar Carbocloro. Hoje uma ação custa R$ 81,23. Nos últimos 12 meses as ações se valorizaram 9,11%. O seu preço sobre lucro está em 7,45%. Lembrando que o preço sobre lucro, a gente pode ter uma estimativa, caso a empresa repita o seu lucro passado, pagamento de dividendos do passado para o futuro, aqui em cerca de 7 anos eu vou ter 100% do meu dinheiro de volta, ou seja, 100% de lucros. Tá legal? Um bom PL aqui no caso. PVP está em 3,30, que é o preço sobre valor patrimonial, e o dividend yield que ela pagou, muito bom, dividend yield pago aqui pela Unipar de 14,69%, lembrando que os dividendos pagos pelas ações no Brasil são isentas da cobrança de imposto de renda. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos pagos pela Unipar. Nos últimos 5 anos, ela pagou uma média de 10,19% e atualmente 14,69%, uma bela pagadora de dividendos. Olhando aqui as receitas e lucros, e o que eu sempre falo aqui para vocês,
invistam em empresas lucrativas, tá certo? Eu não vou investir numa empresa que tivesse tudo vermelho aqui, né, resultados ruins, tá certo? Eu já vi muita gente aí falando que era oportunidade de investir em empresas que davam prejuízo, como a Oi, por exemplo. Olha aqui, então a gente vê que nos últimos 10 anos a empresa nunca deu prejuízo, sempre bons lucros e também com receitas crescentes aqui nos últimos anos. E aí nós vamos falar da segunda empresa que eu comprei, que é uma empresa do setor de energia, uma das principais transmissoras que nós temos no Brasil, no caso, que é a Transmissão Paulista. Vamos olhar aqui o código TRPL4. Então você compra uma ação hoje da Transmissão Paulista por R$ 25,32. Nos últimos 12 meses ela se valorizou 11,20%, está com PL super atrativo de 7,04, um PVP de 0,95, muito atrativo também, e um dividend yield de 4,19%. Se nós olharmos aqui o histórico de dividendos, ela pagou nos últimos 5 anos 8,62% e atualmente 4,19%. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas receitas e lucros. A gente percebe que as receitas são bem gordas aqui para a Transmissão Paulista e também nunca deu prejuízo aqui nos últimos 10 anos, apresentando bons lucros aqui no caso. E percebam que o lucro líquido de Transmissão Paulista fica mais próximo aqui da sua receita, porque as suas margens são muito gordas, tá certo? Ou seja, ela não precisa se matar muito para obter bons lucros. Bom, e agora nós vamos falar dos fundos imobiliários que eu comprei agora em agosto. Mas antes de mais nada, aproveita e confere, bendito e bendita, se você está inscrito no canal Mestre da Riqueza, porque o YouTube fez uma limpa aí geral, tá certo? E aí, enfim, infelizmente, a gente perdeu muitos seguidores aqui. Dá uma olhada aqui em cima se você continua inscrito. Se você não era inscrito também, já se inscreve e ative todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo aqui do meu canal. Bom, e o primeiro fundo imobiliário que eu comprei agora em agosto foi o MOL 11. Ele que é um fundo imobiliário de shopping center, tá certo? Os fundos imobiliários de shopping center se valorizaram muito aí nas últimas semanas. Subiram 30%, 40%, foi algo muito rápido. Mas o MOL 11 ainda está atrativo e eu aproveitei para fazer compras. Bom, hoje com R$ 115,10 você compra a cota do MOL 11. Nos últimos 12 meses, ele pagou 8,18% em dividendo, isento da cobrança de imposto de renda, um belíssimo dividendo. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,96. O PVP é a mesma historinha para ações e fundos imobiliários, ou seja, quanto nós estamos pagando pelo patrimônio, aqui no caso, pelos shoppings. Nós estamos então pagando 96% do que realmente eles valem. E eu acho que esse valor patrimonial nas próximas semanas ou meses deve aumentar. Por quê? Com a economia melhorando, com os juros baixando, a tendência é que esse patrimônio ele seja mais procurado, ou seja, deve valorizar o valor patrimonial. Os shoppings, se valem 1 bilhão de reais somados aqui do MOL 11, eles passam a valer 1,2, 1,3 bilhão e aí vai melhorar aqui o nosso preço, inclusive. Bom, tem uma bela liquidez diária de 3,5 milhões de reais todos os dias sendo negociado, e nós tivemos uma valorização nos últimos 12 meses de 25%, mas eu acredito que ainda possa se valorizar mais e continuar pagando bons dividendos. Vamos dar uma olhada justamente nos dividendos pagos do MOL 11. Nos últimos 5 anos pagou 6,67%, foi muito atrapalhado aqui pelo ano de 2020, onde os shoppings ficaram fechados, e aí os lojistas não pagam aluguel para o fundo imobiliário também teve que reduzir o pagamento para os cotistas. Atrapalhou demais. Mas se nós pegarmos aqui, atualmente 8,18%, deve ser aí, né, os próximos pagamentos nos próximos anos, muito próximo a isso. Se nós olharmos aqui os shoppings, nós temos 3 shoppings no Rio de Janeiro, no MOL 11, são 2 shoppings em São Paulo, um em Pernambuco, um em Alagoas e um na Bahia. Trouxe aqui para vocês quais são os shoppings também, porque o pessoal gosta bastante de saber. Então tem o Shopping Parque Sul, no Rio de Janeiro, Boulevard Shopping Feira, na Bahia, Shopping Taboão, em São Paulo, Macia Shopping, em Alagoas, Shopping Tacaruna, em Pernambuco, Shopping Parque Lagos, no Rio de Janeiro, Suzano Shopping, aqui em São Paulo, e Madureira Shopping, no Rio de Janeiro. E agora vamos falar de fundos imobiliários de papel que eu fiz a compra. E muitas pessoas me perguntam, André, mas fundo imobiliário de papel agora vai pagar menos e vai cair, o que vai acontecer? Porque a Selic está caindo. Os fundos imobiliários de papel eles são atrelados à renda fixa, ou seja, com a renda fixa pagando menos, claro que os fundos imobiliários de papel tendem a pagar menos nos próximos anos. Mas, mesmo assim, eles vão pagar acima dos produtos de renda fixa e continuarão sendo bem procurados, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui uma baixa no valor, né, aparecendo oportunidades nos fundos imobiliários de papel, só que quando o pessoal se der conta de que a renda fixa está pagando menos do que os fundos imobiliários de papel, eles devem voltar a ser procurados. E o primeiro que eu trago aqui é o VRTA 11. Ele hoje tem sua cota em R$ 90,69, nos últimos 12 meses pagou 12,48% em dividendos, isento de imposto de renda, o seu PVP está
está em 0,97, tem uma bela liquidez diária de 2 milhões de reais todos os dias e uma valorização nos últimos 12 meses de 8,75%, fora todos os dividendos pagos. Bom, segundo casas de análise que eu acompanho, espera-se que o VRTA11 pague 13,5%, mesmo com a queda da Selic aí nos próximos 12 meses, tá certo? E se nós olharmos aqui mais a fundo o VRTA, a gente vai ver o seguinte, ele investe hoje cerca de 90,4% do seu patrimônio em CRIs, muito atrelado inclusive à proteção da inflação, ou seja, IPCA+, e 9,4% aqui no caso, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários também, sendo que 2,1% está guardadinho no seu caixa para futuros aí investimentos. E outro fundo imobiliário de papel que eu comprei é o MCCI, que inclusive foi super recomendado por vários bancos, casas de análise aí no último mês, tá certo? Hoje com R$ 96,37 a gente compra a cota do MCCI 11, nos últimos 12 meses ele pagou 12,82% em dividendos, o seu PVP está aqui em 1,01, ou seja, tá no preço justo, tá certo? Não tá nem caro nem barato. Bom, tem uma liquidez diária de 4,05 milhões de reais e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 11,27%. Se nós olharmos aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos, pagou 9,38% e atualmente pagou 12,82%. Bom, e essas foram as compras que eu fiz, tá certo? E uma dúvida que eu tenho aqui, você já ouviu falar do nosso podcast, Irmãos Dias Podcast, onde nós levamos sempre ali numa mesa, uma mesa de debate, de investimentos, né? O Irmãos Dias Podcast, ele é focado em investimentos e educação financeira. A gente fala um pouquinho de geopolítica também, né, e política a fundo, mas é muito interessante que você conheça. Eu vou deixar aqui o card para você, vai lá, já se inscreve, porque semanalmente nós temos aí ótimos convidados e vai te ajudar muito também a se atualizar sobre o mercado financeiro. Aliás, quero saber de você, quero saber aqui dos inscritos do Mestre da Riqueza. Vocês já conheciam aqui o Irmãos Dias Podcast? Qual convidado, inclusive, vocês gostaram mais que a gente levou aí nos últimos meses? Comenta aqui embaixo, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.